Hoje, nesta nova viagem ao passado, voltaremos ao ano de 1830. Portanto, preparam-se para a decolagem, aperte os cintos até aterrissarmos ao local de destino dentro de segundos. Nosso destino é a Quinta da Boa Vista, localizada em São Cristóvão, uma área repleta de chácaras no Rio de Janeiro de então. Nos dias de hoje é um bairro da cidade, ou seja, um bairro normal, super ocupado, com casas, condomínios, apartamentos. A Quinta da Boa Vista era uma vasta propriedade campestre, onde o rei Dom João VI decidiu morar em seu Paço Real, também chamado de Paço Real de São Cristóvão. Posteriormente, o paço ou palácio passou a ser chamado de Paço Imperial de São Cristóvão, onde residiram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Para quem não é do Rio, por que Paço Real de São Cristóvão ou Imperial? Porque na Praça 15 existe ainda, atualmente é um museu, onde o rei Dom João VI e os imperadores do Brasil despachavam. E existiu também um terceiro palácio, que era o de Santa Cruz, que era um palácio de recreio. Quem assiste os vídeos deste canal já ouviu falar deste palácio. E existiu também um quarto palácio imperial, que era o palácio também de verão do imperador Pedro II em Petrópolis. Bom, então, neste vídeo comentaremos sobre como estava a aparência do palácio, já então Paço Imperial, naquela época, em 1830, e a aparência das áreas circundantes, uma bela paisagem campestre onde, ao redor do palácio, seriam implantados posteriormente, na segunda metade do século XIX, os jardins imperiais da Quinta da Boa Vista. Neste vídeo, as gravuras que nós estamos vendo ainda não retratam estes jardins imperiais, mas em outro vídeo que eu vou fazer, nós versaremos sobre isto. Além de duas belíssimas gravuras, os grandes destaques deste vídeo serão um pórtico de entrada, presente de casamento dado a Dom Pedro I pelo seu casamento com a imperatriz Leopoldina. Este presente foi dado pelo Duque de Northumberland, provavelmente o segundo duque, que era então, senão o mais rico, um dos mais ricos homens da Inglaterra daquela época. Quem quiser pesquisar sobre este título nobiliárquico, Duque de Northumberland, vai encontrar até uma página na Wikipédia. Esse título, na verdade, ele teve três criações. A primeira em 1551 e foi confiscado em 1553, mas esta linhagem que permanece até os dias de hoje não tem a ver com as duas primeiras criações, creio eu. Esse primeiro Duke John Dudley, ele foi inclusive decapitado, porque ele estava envolvido naquela conspiração que envolvia Lady Jane, sobre a qual existe até um filme bem famoso. Posteriormente surgiu uma segunda criação desse título, que existiu entre 1683 a 1716. E a terceira criação deste título foi em 1749. Mas então, se procurarem essa página na Wikipédia, podem ler sobre isso, é interessante. A linhagem atual já está no 12º desta terceira criação. E ele continua sendo esse herdeiro, um dos homens mais ricos também da Inglaterra. Veremos também neste vídeo um belo chafariz com interessantes curiosidades que, em frente ao Paço Imperial, um dia existiu. E analisaremos também com mais detalhes estas duas belas gravuras que estão sendo vistas enquanto estou falando. Veremos também comparação das imagens antigas com a situação atual. Então, vamos começando a descrever esta belíssima imagem.
Como eu disse, o objetivo deste vídeo não é mostrar a cronologia completa deste palácio. Eu vou apenas falar rapidamente sobre o estado dele nessa época. Esse palácio estava assim quando Dom Pedro I deixou o Brasil, quando ele abdicou. Então vamos analisar essa belíssima gravura. O que nós estamos vendo aqui? Ao fundo, o Pico da Tijuca, não é? Essa igreja sobre a qual estou circundando aqui com o mouse deve ser a igreja de São Francisco Xavier. Em primeiro plano, nós estamos vendo um carro de boi. Isto era uma espécie de um carroção para transporte pesado, puxado por bois. Vamos dar um close rápido aqui nele para a gente ver. E ali, veja bem aqui, ó, do lado esquerdo, uma carruagem. Provavelmente algum figurão estava chegando aí no palácio. Provavelmente era uma carruagem do Pedro I, né, e da Imperatriz. Observem que existia um grande desnível aqui nesse terreno, tá vendo? Tinha uns contrafortes aqui que foram construídos, pois quando foi feita uma reforma paisagística, isso aqui foi coberto. Nós vamos ver a comparação com imagens. E esse aqui é o pórtico dado pelo Duque de Northumberland, que era cópia de um pórtico da residência deste duque em Londres. Residência esta que ainda existe e continua a pertencer a esta família. Mas observe que o pórtico de entrada não era utilizado porque o terreno ali não havia sido planificado. A entrada era lateral, mais à direita. Então aqui está o pórtico e daqui a um pouco eu vou dizer onde é que esse pórtico foi parar nos dias de hoje, tá bom? A gente vai ver isso. Aqui o chafariz, também que a gente está comentando sobre esse chafariz, e aqui a aparência do palácio naquela época. Este vídeo não versa exatamente sobre o palácio. As duas estrelas são o chafariz e o pórtico, mas eu vou falar rapidamente sobre o palácio. Inicialmente, quando o Dom João VI chegou ao Brasil, isso aqui era um casarão, que foi sendo acrescido ao longo dos tempos. E esse casarão inicialmente foi reformado pelo Dom João VI e ao longo do tempo foram criados esses dois torreões. Como mudaram os arquitetos, veja bem, um telhado aparente, né? Parece influência da arquitetura colonial ou arquitetura portuguesa, primordialmente, e esse outro torreão já foi erguido com feições neoclássicas, ou seja, esse palácio, ao final, todas essas reformas, somente finalizadas no tempo de Pedro II, passou a ter uma aparência neoclássica, com os dois torreões iguais. Essa escada aqui foi modificada. Então aqui uma comparação de como ficou a aparência ao final do século XIX. Tá bom? Então essa miscelânea que a gente está vendo aí é por causa da mudança de estilos e troca de arquitetos. Então vamos fazer uma comparação desta imagem aqui com uma imagem atual da área circundante. Mas antes, vamos dar mais uma olhada aqui nesta imagem aqui que tem inúmeros detalhes. Em preto e branco ela tem melhor definição, né? Então aqui está a carruagem, o carro de boi e o pórtico. Prestem bem atenção nesse pórtico, que daqui a pouco vamos vê-lo, como está nos dias de hoje e onde ele foi parar. Então, aqui, vendo de um ângulo semelhante daquela imagem, só que, obviamente, de um ponto de vista muito mais alto, uma vista aérea. O observador, ou nós, estamos olhando bem de cima. Ou seja, eu não estou colocando aqui uma imagem tirada do mesmo ponto de vista do artista. Então, provavelmente, aqueles contrafortes que eu apontei anteriormente estavam por aqui, ó, por onde eu estou passando o mouse. Por aqui ficava o pórtico, estão vendo? Onde eu estou rodando o mouse. E aqui o palácio. Veja bem que aquele torreão neoclássico do lado esquerdo é o que prevaleceu, e aquele que foi feito pelo arquiteto anterior foi reformado para ficar com a mesma aparência do de lá, e o palácio foi totalmente modificado, foi neoclassicizado. Esse lago que a gente está vendo aqui e esses jardins é de uma reforma feita por um paisagista francês, mas que fez esses jardins em estilo inglês que estava em voga naquela época, tá bom? Então vocês vejam que aquela lagoazinha ali do lado direito se tornou um laguinho, né? Provavelmente esse paisagista aproveitou aquela pequena lagoa, aquela água nascente e criou esse lago artificial aí nos jardins, tá bom? E aqueles contrafortes foram cobertos, né, por terra para criar esse cenário bonito. Estão vendo? Estou circulando o mouse aqui sobre o palácio
Esse aqui é o estádio do Maracanã. Bom, e agora, vendo a Quinta da Boa Vista e o palácio bem de cima, né? Que dá para a gente ter uma ideia melhor, tá bom? O pórtico ficava por aqui, a entrada era de cá, aquela estrada que a gente vê ali, aquela carruagem subindo, estava aqui mais ou menos onde eu estou apontando o mouse. E aquela estradinha que aparece na imagem do lado direito, provavelmente era por aqui, ó, onde eu estou também passando o mouse, tá bom? Aqui assim, né? E aqui onde ficavam aqueles contrafortes, que foi aterrado, aquele barranco enorme aqui, né? O paisagista suavizou o terreno e aproveitou aquela lagoa para fazer um grande lago. Veja aqui, ó. Estão vendo aqui com o mouse? Bacana? Agora chegou a hora de partirmos para o pórtico, dado de presente a Dom Pedro I. Onde foi parar esse pórtico? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem da Quinta da Boa Vista na atualidade. Então aqui seria o local onde o pórtico um dia esteve. Aqui era aquele portão lateral por onde realmente as carruagens entravam. E aqui é aquela outra estradinha do outro lado, né? Aqui ficava o pórtico, por aqui aqueles contrafortes por causa daquele barrancão. E aqui, ó, veja essa seta aqui. O que é isso aqui? É o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Esse pórtico foi trasladado para o local onde hoje é a entrada do Jardim Zoológico. E através deste jogo de imagem podemos perceber melhor a antiga e atual localização deste pórtico. Então, aqui nós podemos ver o pórtico de frente, né? Na entrada do Jardim Zoológico. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver ele melhor. E vamos ver outras imagens deste pórtico, como ele está nos dias de hoje. Uma observação importante: quando o pórtico foi trasladado, o Jardim Zoológico, o Rio Zoo, ainda não existia. O Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista foi inaugurado em 1945. E agora, então, olhando o pórtico de outro ângulo, veja que interessante, esse estilo é neoclássico. E agora, dando um zoom aí ao longo do pórtico, passando pelas colunatas e pelas guaritas. A seguir seria o pórtico já visto da parte de dentro do zoológico, para quem já passou por ele e entrou. Então aqui nós estamos vendo uma das guaritas, que na época dessa foto, quando eu tirei essa foto, eu não me lembro, já deve ter uns 10 anos, não tenho certeza, mas isso aí era um bar. Aqui outro ângulo, estão vendo? Era realmente um bar. Aqui umas mesinhas. Vamos para outra foto. Aqui outro, apenas para a gente ver o bar, né? É bastante pequeno. Isso aí era uma guarita, né? Onde ficariam a guarda do imperador, os sentinelas. E aqui detalhes desse pórtico. Veja bem que tudo segue a arquitetura neoclássica, né? Essas colunas com seus capitéis, simulação de entablamento, em pedra, partes em terracota, segundo a informação que eu tenho. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Veja aqui os detalhes, olha que interessante, isso aqui é uma caveira de boi. Aqui mais um detalhe da parte superior. Veja aqui uma escultura com uma face de um leão, aparentemente. E por fim, uma outra vista deste pórtico, onde nós podemos ver que num dia de visitação, as pessoas estão até aí saindo do zoológico, muitas pessoas lá dentro. De um lado, uma das guaritas. E agora vamos partir para a gravura, onde o chafariz é mostrado de forma mais expressiva. Observe aqui, alguns cavalheiros ao lado de damas, cavalgando aqui, né? Ou seja, seriam cavalheiros e cavaleiros também.
E esta aqui, as damas, nesta época, as mulheres não sentavam com uma perna de cada lado no cavalo. Montavam ou sentavam-se na sela virada com as duas pernas para o mesmo lado. E o homem já cavalgava na posição tradicional. Veja aqui o chafariz. Havia vários lampiões ao redor dele, um pequeno gradil, né? E aqui o palácio. Observe que essa escadaria aqui era bem diferente. Depois fizeram uma construção aqui um pouco mais para frente também. E veja bem, a entrada do palácio, na prática, era lateral. Aquele pórtico ali, ele ficou muito tempo sem ser utilizado ali como um elemento meramente decorativo. E agora, colocando aqui uma imagem atual, obviamente que não é do mesmo ângulo, mas para a gente ter uma ideia de onde que aquela gravura foi feita. Então foi feita deste lado. O artista estava onde eu aponto com o mouse. O chafariz estaria por aqui, né? E aqui onde nós víamos aqueles dois casais andando a cavalo, cavalgando, visto mais ou menos desse ângulo, só para a gente ter uma ideia. Aqui vemos uma ilustração desse chafariz de um livro lançado no Rio de Janeiro, publicado em 1935, onde nós vemos o chafariz e o pórtico, presente do Duque de Northumberland. Essa imagem do chafariz à frente do palácio, este desenho aqui representa como estava a situação em 1860. Veja bem que aquelas primeiras gravuras foram feitas por volta de 1830. Então, aqui nós podemos ver novamente o chafariz, aquela estrada por onde em outra gravura a gente via uma carruagem subindo. Essa imagem aqui em preto e branco ela não está com a melhor das definições, mas dá para a gente ter alguma ideia. Isso aqui provavelmente por volta de 1860. E agora vamos ver alguns detalhes aqui. Então, eu vou fazer um comentário desse chafariz a partir de uma descrição de um artista francês que veio para o Brasil e foi um dos fundadores da Academia Real de Belas Artes, e ele descreveu esse chafariz naquela época. Então ele diz que, em meio às inovações, nasceu o desejo de embelezar o pátio de honra, ou seja, aquele pátio em frente ao palácio com um repuxo, utilizando-se uma fonte existente na parte do jardim ao pé de uma das faces laterais do palácio. Mas como essa nascente se acha colocada a 30 pés abaixo do nível do tanque projetado, a necessidade de uma máquina hidráulica fez com que se adotasse um aparelho de fabricação inglesa, suficiente aos primeiros ensaios, à espera dos aperfeiçoamentos graças aos quais se obtém atualmente um forte jato de água jorrando de uma bacia escavada no centro do tanque quadrado, cercado de uma grade de apoio da mesma forma, nos cantos da qual se colocaram lampiões, completando a iluminação do pátio de honra. Então, esse belo chafariz aí também, com aqueles lampiões, criava um cenário bastante bonito, não somente durante o dia, com aquela água jorrando, mas também durante a noite. E essa nascente que ele fala deve ser aquele laguinho que eu mostrei ali embaixo naquela figura. Vamos ver ela aí novamente, apontando o laguinho aí, mas que foi necessário pegar um equipamento inglês para puxar essa água lá para cima. E graças a estes artistas, desenhistas, pintores incríveis e super talentosos, nós hoje temos isto documentado, não é mesmo? Em uma época, 1830, não existia máquina fotográfica. Então, é um legado maravilhoso em todos os sentidos que estes artistas nos deixaram. Com relação a esse pórtico, embora ele, obviamente, que seja uma criação artística muito interessante, qual a opinião de vocês? Isto foi um presente do tipo elefante branco dado a Dom Pedro I? Ou será que Dom Pedro I realmente gostou deste porte? Enfim, ao que tudo indica, nem ele nem a Imperatriz Leopoldina se interessaram em fazer um aterro ali, uma planificação para que a entrada principal ou cerimonial
pudesse ser feita pelo pórtico. Depois existiu o segundo casamento de Pedro I com a imperatriz Dona Amélia e a situação permaneceu a mesma. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.